graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 2, Cristo no Antigo Testamento. No capítulo 1, a preexistência de Cristo, tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1, Cristo é preexistente e igual ao Pai. Quais as referências bíblicas que comprovam a natureza eterna de Cristo? No tópico 2, Cristo, o Verbo eterno de Deus. Qual o papel de Cristo na criação de todas as coisas? E hoje, no capítulo 2, tópico 1, Cristo, revelado na tipologia. Amados, há muitos que pensam que a revelação de Cristo se encontra somente no Novo Testamento. Está negligenciando um rico tesouro, pois Cristo é o tema central, não somente do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, ok? Observe, em Gênesis, encontra-se muitas referências à futura vinda do Messias. Já no terceiro capítulo de Gênesis, Deus declarou que o descendente da mulher, seu filho Jesus, feriria a cabeça da serpente, Satanás. Mas se você já leu e meditou nesse capítulo, no mesmo capítulo, Deus recusou a aceitar as folhas de figueira como vestidura de Adão e Eva. E ele mesmo imolou animais para fazer-lhes vestimentos de pele. Esse ato, amados, prefigura sobre dois aspectos. Primeiro, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ou seja, a necessidade de sangue derramado pela expiação do pecado. Segundo, é a substituição de uma vítima inocente em lugar da culpada, para salvar-lhe a vida, ok? Então, observe, o termo tipologia bíblica se refere às pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento que serve de sombra ou prefiguração de pessoas e eventos do Novo Testamento. Vamos entender isso melhor, amados. Observe, a representação inicial, ela se chama tipo, ok? E a realização dela, antítipo. E é interessante nós começarmos a entender isso, porque nós estamos estudando cristologia, e agora vendo cristologia na tipologia bíblica, tá? Então vamos continuar para esclarecer melhor. Observe, nós podemos compreender muito o livro de Hebreus, por exemplo, se estivermos cientes do fato de que o autor de Hebreus revela muitos antítipos de tipologia do livro de Levítico, ou seja, Levítico é o tipo, antítipo é o livro de Hebreus. Observe, amados, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ok? Então, o tipo, para esclarecer melhor, o tipo é a antiga aliança, ou seja, a lei. Sua realização, o antítipo, é a nova aliança, proporcionada pela morte de Cristo Jesus no Calvário. Espero que dê para você entender isso aí. Continuando, por exemplo, o capítulo 5 de Hebreus nos mostra que Arão, como Melquisedeque, foram tipo de Cristo, no que diz respeito ao seu sacerdócio, né? Alguns estudiosos acham mesmo que Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado, né? Que se revela ali a Abraão, lá em Gênesis 18, e aos amigos de Daniel, lá na fornalha, né? De fogo, lá em Daniel, no capítulo 3. Isso é só alguns detalhes, mas vamos continuar aqui. O capítulo 3 de Hebreus mostra que Moisés
foi um tipo de Cristo no seu papel de libertador. Nessa função também apareceu Josué, né? Que era um tipo, o antítipo, Cristo, ok? Então, amados, nós devemos lembrar, contudo, que o estudo de tipologia, o antítipo, se manifesta sempre bem superior ao tipo que prefigura, né? Não há, por exemplo, na vida de Cristo, aquelas fraquezas humanas evidentes nos indivíduos que lhe servem de tipo. Tudo bem até aqui? Então, continuando. Vamos analisar aqui outra passagem. Números, no capítulo 21, nos revela como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto e como os israelitas que o contemplavam ficavam curados da picada das cobras vivas. Okay? Mas observe, Cristo falou sobre isso lá em João, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ouvimos as palavras de Jesus e falou assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Né? Ou seja, esse tipo que foi lá no deserto da serpente de bronze se cumpriu no Calvário, quando Jesus foi feito pecado por cada um de nós. Ok? No capítulo 22 de Gênesis, a prontidão ali de Abraão para sacrificar o seu filho Isaque serve de tipo para Deus, que deu o seu filho unigênito em sacrifício por nós, pecadores. Bem? Observando aqui, amados, o exemplo de Jonas, no ventre do peixe, serve de tipo por intervalo entre a crucificação de Cristo no Calvário e a sua ressurreição no terceiro dia. Diz assim, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus, capítulo 12, versículo 40. Então, no que diz respeito ao sacrifício de animais para expiação de pecados, nós também temos alguns exemplos. Por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 e 14, diz: se o sangue de bode e touros e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os contaminados o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Então, observe, irmãos. Tanto o tabernáculo e o templo foram construídos conforme minuciosas instruções dadas por Deus a Moisés e a Salomão, respectivamente. Os detalhes referentes à mobília e aos rituais são ricos em termos tipológicos. Né? Por exemplo, lá em Hebreus 9, 24, diz que porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ok? Então, além da tipologia de Cristo encontrada por todo o Antigo Testamento, há também muitas profecias que falam diretamente do seu nascimento. As primeiras profecias, para você entender, as primeiras profecias, elas são algo velado, ou seja, elas não são bem nítidas. Mas quanto mais próximo, quanto mais se aproxima o momento ali determinado para o nascimento de Cristo, o Messias, mais claras, mais nítidas se tornam essas mensagens. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus diz a Satanás, olha, porém inimizade
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Tempos depois, nós temos a profecia mais especificada. Por exemplo, lá de Isaías 7,14. Porque o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Observe, né? O nome Emanuel significa Deus conosco. Leva implícito o conceito da encarnação de Cristo. Tá? Também, lá em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá? Então, foi dada a Daniel aí a profecia referente ao tempo da vinda terrestre do Messias. Ok? Lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, a profecia vaticina que a morte do Messias ocorreria 483 anos após o decreto medo-persa para a reedificação de Jerusalém. Daniel, no capítulo 9, versículo 25, diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Amados, nós estudamos isso no livro passado, no livro de Daniel. Se você ainda tem alguma dúvida, volte lá. Nós vamos fazer um rápido resumo aqui para ficar mais nítido para você. Realmente, a profecia de Daniel se refere a 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. Então, as primeiras 7 semanas, ou 49 anos, se dedicaram ali à reconstrução de Jerusalém. Né? Depois, 434 anos, ou 62 semanas de anos, mais tarde, Cristo foi crucificado, como foi profetizado por Daniel, ali no capítulo 9, no versículo 26. E a última das semanas mencionadas em Daniel constitui um período de 7 anos que vai acontecer, que vai decorrer no futuro, conforme as profecias de Apocalipse, né? E que nós também já demos uma passada lá em Daniel, né? A respeito do período da grande tribulação, ok? Então, voltando agora para o nosso estudo de tipo e antítipo e da tipologia. Moisés fala do papel de Cristo como profeta, quando diz lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Né? Então, observe essa fala de Moisés. Né? Jesus confirmou o fato de ser ele mesmo aquele profeta prometido, né, para Moisés. Por exemplo, lá em João, no capítulo 5, versículo 46, diz: Porque, se de fato cresse em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele descreveu a meu respeito. Então, Jesus ele faz referência a esse dito, né, de Moisés, ok? Então, no sentido estrito, o termo profeta, vamos entender esse termo, né? Aplicado a Jesus, ele tem 2 sentidos. Primeiro, refere-se ao seu ministério como mensageiro de boas novas, da salvação e libertador dos oprimidos, né, e do poder do mal. Ou seja, todos nós temos esse ministério, ou seja, todos nós somos profetas, nós somos missionários ou ministros das boas novas, quando nós anunciamos e pregamos a Cristo,
né, a obra feita por ele, o amor de Deus pelas pessoas. O outro sentido de profeta é o que prediz eventos futuros, né? Nesse sentido, uma das muitas profecias por Jesus Cristo se encontra ali, principalmente no capítulo 24 de Mateus. Você lê lá, ele fala muito sobre isso, ok? Bom, espero que você tenha entendido essa questão de profeta. Então, tem dois sentidos, um de anunciador de boas novas e outro que fala das coisas que hão de acontecer, né? Ou futuramente. Prediz eventos futuros, ok? Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 35, lemos uma das profecias acerca de Cristo como sacerdote. Diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificarei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Amém? Mas observe, lá em Hebreus 6, 20, confirma o fato dessa profecia se referir a Jesus. Lá diz assim: onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6, vaticina Cristo como rei, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Também em Isaías vaticina Cristo como alicerce e pedra angular, né, da revelação divina. Diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Amém, amados? Então, observe. Pedro, citando esse trecho, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, no versículo 6, mostra como profecia já cumprida em Cristo. Isaías também se referiu a Cristo como servo. Lá em Isaías 52, no versículo 13. E eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E observa, mas o papel desempenhado inúmeras vezes por ele, por Jesus, como na ocasião em que lavou os pés dos seus discípulos, mostra essa posição de servo. Foi também ali Isaías que profetizou os milagres de cura que seriam realizados por Cristo. E para nós encerrarmos esse nosso estudo, Isaías 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Amados, observe, quando João Batista, já preso, começou a ponderar se Jesus era realmente o Messias ou estava esperando outro, este respondeu muito simplesmente, lá no Mateus 11, versículos 5 e 6. Disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Amém? Então, mais uma confirmação. Então, na nossa próxima aula, no capítulo 2, tópico 2, profecias da morte e ressurreição de Cristo. Vamos responder as seguintes questões. Quais as referências bíblicas que falam do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo? Quais as profecias a serem cumpridas por ocasião da segunda vinda de Cristo? Amém? Então, amados, observe. Nós estamos fazendo um estudo mais pormenor de Cristo, a cristologia, né? Para nós nos aproximarmos mais e conhecer mais o nosso Senhor. Então, que você possa usar novamente esse material para você pregar o Evangelho, para você falar do amor de Deus para as pessoas, né? Porque o nosso objetivo é levar um número maior de pessoas a conhecer a respeito de Cristo Jesus. Amém? Então, utilize esse material. Se você gostou, deixe ali o seu like, faça os seus comentários, que ajuda muito o canal. E vamos junto, pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe.